Olá, meu nome é Maicon, sou psicólogo comportamental e trabalho com transtorno do espectro autista. E hoje eu venho falar com vocês sobre prevenção ao abuso sexual com crianças com TEA. A prevenção ao abuso sexual é um tema muito importante para todas as crianças, e principalmente com crianças com transtorno do espectro autista, principalmente porque elas são mais vulneráveis a esse tipo de abuso. Quando nós trabalhamos com crianças no espectro autista, nós temos preocupações em relação a nossos filhos, onde que eles estão, principalmente por conta do déficit nas interações sociais que eles têm. Quando nós falamos em autismo, uma das características principais é esse déficit nas interações sociais. Ou seja, quando nós perguntamos para elas, filho, como é que foi a escola hoje? Muitas crianças vão ter essa dificuldade em responder essa pergunta. Então, quando essas crianças estão em um ambiente onde nós não estamos olhando, essas crianças estão suscetíveis a sofrerem abuso sexual, principalmente por conta desse déficit na interação social. Quando nós falamos do transtorno do espectro autista, nós temos 3 níveis de suporte: o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Hoje nós não usamos mais o termo leve, moderado ou severo. Então, quando as crianças estão com esse déficit na interação social, crianças com nível 1 de suporte, elas podem até se comunicar, podem até falar, mas eles vão ter dificuldade em entender regras sociais, entender malícias. Então essas crianças que estão dentro do nível de suporte nível 1, elas também podem sofrer algum tipo de abuso, principalmente quando alguém pede para ele fazer alguma coisa ou tirar a roupa, eles não podem ter o pudor. Então precisamos treinar essas crianças na educação sexual para que elas se sintam preparadas a lidar com essas situações. O nível 2 e 3 de suporte, eles têm uma dificuldade maior no entendimento de regras sociais, principalmente por conta de uma deficiência intelectual. Ou seja, eles estão mais suscetíveis ao abuso sexual do que as crianças de nível 1 de suporte. Então, como podemos proteger essas crianças e prevenir que elas sofram algum tipo de abuso? Eu trabalho com análise do comportamento aplicado, ou seja, com o ABA. E dentro do programa ABA, nós visamos potencializar e reforçar habilidades que a criança não tem. Então, nós podemos colocar isso num programa de intervenção, habilidades que ela vai se proteger dessas possibilidades, desses abusos, como, por exemplo, as habilidades de tato. O que seriam essas habilidades de tato? Saber nomear as suas partes do corpo. Então, por exemplo, dentro do programa de ensino individualizado, que nós chamamos de PEI, nós podemos ensinar, por exemplo, a ela quais são as partes do corpo, como, por exemplo, os braços, a boca, as partes íntimas, como o bumbum, o pênis, a vulva. E ensinando essas partes do corpo, nós conseguimos ensinar para essas crianças quais partes podemos tocar e quais partes não podemos tocar. Nós também podemos ensinar essas partes do corpo no ambiente natural dessa criança, ou seja, em casa. Durante o banho, nós podemos ensinar essas crianças as partes do corpo, enquanto nós estamos lavando essas partes. E isso funciona de um processo de repetição. O cérebro aprende com essa repetição. Quanto mais ensinamos a criança a repetir as partes do corpo, mais ela vai ter consciência de quais partes as pessoas podem tocar ou não. É importante frisar que quando ensinamos a nomear as partes do corpo, a criança precisa ter ciência que as partes íntimas só podem ser tocadas para limpeza ou exame médico, por exemplo. E é importante também sinalizar quem é que pode ou não fazer esse tipo de trabalho. Crianças com TEA são muito visuais, então durante o treinamento de nomeação da parte do corpo, durante o treinamento de quem pode ou não tocar, nós podemos usar recursos visuais.
principalmente num processo de repetição, né? E a criança vai aprender, né, quem pode ou não tocar nas partes íntimas dela. Precisamos também ensinar as crianças a se comunicar sinalizando o sim e o não. Quando ela sabe emitir esse comportamento verbal, ela consegue também se proteger de possíveis abusos, que pode ser feito dentro de um programa de ensino individualizado. E para finalizar, seja sempre direto com as crianças. Use recursos visuais, leve essa ideia, né, para o psicólogo que está cuidando do seu filho. Mesmo que não seja dentro da análise do comportamento, as crianças precisam receber essa educação sexual. E por hoje é só. Fique ligado aqui no canal do YouTube, nós temos vídeos todas as quintas-feiras. E não se esqueça de se inscrever no canal.